Boa noite a todos. Deixa eu só me ajeitar aqui um instante. Hoje eu vou... Uma breve palavra aqui, desculpe o nervosismo, mas o Murilo me convidou e o senhor, no mesmo dia, confirmou, vai lá. Então, a gente obedece, né? Vai ser uma breve palavra aqui sobre Lucas, capítulo 7, versículo 11, que é uma passagem conhecida por nós, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim. É uma passagem que só tem no livro de Lucas, nenhum outro evangelho aqui fala sobre essa passagem, somente Lucas relatou, mas quando eu li essa passagem pela primeira vez me tocou. E foi a passagem que, no mesmo dia que o Murilo me convidou, foi a passagem que veio a mim. Então, vamos ler aqui. Em dia subsequente, é a versão ARA, isso. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Senhor, que o Senhor esteja aqui, Pai, me orientando, que não sejam minhas palavras, mas que seja através do Teu Espírito, e que tudo que seja dito aqui seja dentro dos Seus preceitos, nada mais, nada menos. Que o Senhor nos guie, Pai, e abra o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. É interessante aqui, essa cidade não tem mais nenhum outro lugar que ela é mencionada. Naim é uma cidade que só é mencionada aqui, e pela pesquisa que eu fiz, aqui diz que é uma cidade, alguns estudiosos dizem que é uma pequena cidade, um vilarejo, que ficava a uma certa altitude. E, no início desse capítulo, no versículo 1, diz que Jesus estava em Cafarnaum. Ele estava ali em Cafarnaum, ele proferiu algumas palavras à multidão e foi curar a filha do centurião. E, ao chegarmos aqui no versículo 11, diz que no dia subsequente, ou seja, no outro dia, ele estava em Naim. Só que Cafarnaum para Naim é por volta de uns 40 a 50 quilômetros. Aqui no comentário do Dr. Russell Shedd, diz que ficava a 3 quilômetros a oeste de En-Edot e cerca de um dia a pé de Cafarnaum. Não temos a distância correta, mas seria um dia a pé. Então, se a gente pensar aqui nessas informações, Jesus saiu de Cafarnaum após
ter um momento de palavra à multidão, de ir até ao encontro do centurião, deve ter demorado mais um pouco, e partir para Naim. Provavelmente, ele deve ter passado a maior parte da noite andando, e não numa estrada como hoje, né? São trilhas, e se parou pouco para descansar, para que no outro dia ele estivesse em Naim, naquele exato momento em que a procissão seguia para o enterro desse jovem. Aí diz aqui no capítulo 12, quando se aproximar da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único e de uma viúva, e grande multidão da cidade com ela. Nós não temos o nome dessa viúva, quem ela era, apenas que era uma viúva, e que era seu filho único. Nós temos aqui, na Bíblia, vários momentos, aqui no Antigo Testamento, nas leis, que o Senhor cita para ter cuidado, uma preocupação com órfãos, com estrangeiros e com as viúvas. As viúvas, a mulher saía da casa do seu pai, casava-se, ela não tinha herança, a herança era do marido, o marido que tinha herança. E a herança, após a morte do marido, ia para o filho. Então, raciocinando assim, naquela época, ela não tinha renda, ela não tinha herança. E até nós vemos quando Jesus confronta um fariseu falando sobre honrar pai e mãe, havia um jeito do filho burlar a herança, desviar a herança para que não cuidasse dos pais. É assim que os pais morressem, ele ia lá com o sacerdote, oferecia lá aquela herança e, com aquele sacerdote, arranjava um jeito de pegar aquela herança de volta e deixava os pais desamparados. Então, esse cuidado Jesus tinha com as viúvas. E essa mulher, vendo ali seu marido morto, agora enterrando seu filho, como ela deveria estar se sentindo? Aqui não diz como, mas a gente já imagina. Desamparada, sozinha, enterrando seu filho único, sem renda, possivelmente à frente, algum tempo ela ia estar com necessidades financeiras, sem poder se alimentar direito. O futuro ela não tinha futuro. O que ela tinha pela frente? Nada. Tudo ela perdeu. Ela estava enterrando ali, não só o filho dela, a sua esperança, estava enterrando a sua descendência, estava enterrando o seu futuro. Só que às portas dessa cidade chegou um homem chamado Jesus, que veio lá de Cafarnaum, veio longe, passou a noite andando para chegar ali. E quando Jesus a viu, compadeceu-se dela. Jesus não precisava ir lá perguntar quem era a viúva, quem era que tinha morrido. Jesus não precisa disso. Mesmo na sua forma humana, ele já sabia, ele já viu ali com propósito. E Jesus viu e se compadeceu. Nós temos uma outra passagem de Lázaro, que quando Jesus vai ressuscitar, ele se compadece e chora, né? Se compadece. E todos que estavam perto dizem, poxa, como esse homem amava Lázaro. Jesus mostrou ali mais uma vez, aqui nesse momento, que ele se compadeceu, que ele sentiu a dor daquela mulher. E Jesus fez uma coisa que ninguém esperava naquele momento. Havia um cortejo, à frente o esquife, o caixão,
atrás o parente mais próximo, que era a viúva, e atrás um cortejo. E, pela tradição, quem viesse onde passasse o cortejo, as pessoas iam para o final, né? Era já um costume. Jesus, ao vê-la, já quebrou primeiro para um paradigma. Ele já foi direto à viúva. Como Jesus já tinha quebrado um paradigma, quase quebrou um paradigma, antes disso, lá com o centurião pediu para que chamasse Jesus, ele já foi para a casa do centurião, ele não pensou duas vezes. E o centurião, não entre aqui, eu não sou digno da sua presença. Um judeu não podia ir entrar na casa do romano, do gentil, e o gentil não podia ir na casa do judeu. Mas Jesus, ele cumpriu todas as leis, todos os mandamentos, foi o único. As leis eram 600 e poucos mandamentos, né? Ele foi o único que cumpriu, o único. Ele cumpriu a lei, mas ele quebrava paradigmas. Ele quase quebrou, não chegou a quebrar porque ele não entrou na casa do centurião. O centurião, não sou digno da tua presença, mas diga uma palavra. Jesus é a autoridade que foi reconhecida por ele. E ele até chegou a dizer no final, né, não vi fé como essa em Israel. E aqui Jesus quebra mais outro, quebrou um paradigma. Ele já passou, foi a viúva, compadeceu-se dela e disse, não chores. Nós não sabemos como essa viúva passou essa noite, antes de enterrar seu filho. Não sabemos. Não sabemos se ela orou, se ela passou a noite toda ajoelhada, clamando, se ela ficou questionando Deus, por quê? Por que agora estou perdendo tudo? Não tenho nada. Não sabemos. Não sabemos se ela, de tanta dor, apenas chorou. Não sabemos, mas Jesus sabia. E ele chegou, não chores. E logo depois ele tocou no caixão. Jesus aqui quebrou outro protocolo aqui. Aquele que tocava um caixão se tornava impuro. E aí tem um processo ali para ele se purificar. Mas Jesus, nada torna Jesus impuro. Nada. E Jesus tocou o caixão, nisso todo mundo parou. Opa, já tem duas coisas erradas aqui. Jesus falou com a viúva, já tocou o caixão, o que é isso? E que nos dá a entender aqui nesse pequeno pedaço, a gente vai conjeturando, porque não há muito aqui, mas o que me veio aqui é que talvez aquela cidade distante, fora da rota, que nunca mais foi mencionada na Bíblia, em lugar nenhum, de repente essa cidade nem sabia quem era Jesus. Talvez aquela cidade não tinha nem a mínima noção. E todos pararam, Jesus tocou o caixão, levanta-te. E aquele jovem despertou. Aqui diz, depois que todos reconheceram que aqui há um profeta, né? Aqui na parte final, grande profeta se levantou entre nós. Aqui Israel estava há 400 anos sem profeta, mas não era um profeta, era o Messias, que veio e solucionou o problema daquela mulher e glorificou a Deus por isso. E ele, aqui, ele poderia ter feito, essa mulher, como diz aqui, enterrando seu filho único, poderia ter acontecido como Ruth, né? Tinha um resgatador, tinha um parente que, aliás, tinham dois, né? Um não quis,
Mas Boaz foi lá e casou com ela, resolveu o problema dela, né? Ruth passou a ter um marido, um lar, provisão, e passou a sogra Noemi. Mas essa mulher não tinha nada, ela só tinha um filho. E Jesus veio ali com a solução perfeita para a vida dessa mulher. Resgatou a ela o ânimo, a esperança, o futuro, uma descendência. Olha, quanta coisa que essa mulher não tinha, estava enterrando, e Jesus veio ali e resgatou tudo isso. E esse é um Jesus que morreu por nós, sacrificou por nós, puro, imaculado, que cumpriu a lei por completo, que nada fazia torná-lo impuro, pelo contrário, ele limpava as impurezas dos outros, as nossas impurezas, os nossos pecados. E esse homem, ele veio ali de longe, muito longe, andou. Jesus, na forma de homem, ele se cansava, ele sentia fome, ele sentia sede, e foi até essa mulher. Senhores, Jesus não está mais na forma de homem, ele não está mais limitado a ter que andar a um lugar só. Jesus hoje tem um corpo glorificado ao lado de Deus Pai. Ele está aqui comigo, está aí contigo, está em casa das pessoas que estão nos vendo. Ele não precisa varar a noite inteira para chegar até a gente. Ele está perto aqui do nosso lado. Nós é que estamos distantes. Nós que estamos, às vezes, distante dele. Ou achamos que estamos, mas ele já está operando. Ele nunca parou. Deus está operando desde o início. E Jesus, ele é aqui na forma de homem, mas ele é um Deus que está aqui, rasgou o véu que nos deu acesso, e hoje podemos ter ele ao nosso lado. E ainda com um bônus, o Espírito Santo dentro de nós. Olha só, né? Davi, vários salmos, né? Dizia lá, eu queria estar no templo do Senhor, porque era o único lugar que ele tinha a presença de Deus. Hoje nós temos a presença de Deus em qualquer lugar. Uma vez um pastor, perguntou, estava visitando um conhecido nosso, aí me perguntou, você acha que Jesus está onde? Eu era católico apostólico brasileiro, é aquele que só vai na igreja em casamento, batismo e missa de sétimo dia. Aí, está na igreja. Eu dei uma resposta meia certa e meia errada. Meia errada, porque a igreja que eu falei era uma igreja, um edifício. E a parte certa é que a igreja somos nós. Então, ele está aqui no meio de cada um daquele que abriu seu coração para ele. Ele está operando. Abra seu coração para Jesus. Ore. Se não der para orar, se a dor foi muito grande, chore. As tuas lágrimas ele verá. E ele chegará ao teu lado e falará, não chores. Ele dará a solução. Cada um vai ter uma solução diferente. Mas, com certeza, a melhor solução ele lhe dará. Nós só temos que agradecer isso, pelo sacrifício, por essa presença que a gente pode buscar a qualquer momento. Essa palavra, Senhor, me veio quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia direto. Infelizmente, eu conhecia passagens famosas, aquelas passagens famosas, a história de José,
Aí comecei a frequentar aqui a igreja, e eu tinha uma curiosidade, eu não tinha até, aqui não, a gente tem curiosidade, mas a gente não senta, pega e lê, né? A carne não deixa. Aí eu comecei a ler a Bíblia, não, vou ler a Bíblia toda. E essa igreja, graças a Deus, preza por isso, né? Ela preza por isso, e como isso é importante. A nossa espada está aqui, o nosso escudo está aqui, toda a nossa armadura está aqui. E eu li essa Bíblia, fui lendo toda, e eu cheguei nessa passagem aqui, opa! Essa passagem me lembrou de um momento meu lá atrás, há exatamente 40 anos. 40 anos, me lembrou uma coisa que eu já tinha esquecido. Não totalmente esquecido, mas eu não lembrava como deveria lembrar. Em 82, eu entrei para colégio militar, na aeronáutica, fiz uma formação lá, entrei com 15 anos, fui até aos 21 anos lá. Era para eu seguir carreira, só que a vida militar não consegui conciliar, não gostei, não me adaptei. Nada contra a vida militar, eu achava até bonito, só que eu gostava da parte boa, não gostava da parte... Eu gostava de uma parte, eu queria ser aviador e a parte de voar era uma delícia. Mas aquilo era uma coisa, a base é você ser militar, ou voar, ou atirar, ou mergulhar, ou andar de barco, de repente da força que cada um goste, é um plus. E eu não me adaptei, saí, fui reprovado num determinado momento, e eu saí sem experiência profissional, sem uma formação técnica e com a metade do curso superior. Ou seja, 0 para o mercado de trabalho. 0. Eu passei um ano fazendo bico, aqui, sem carteira assinada, sem nada. Até o ano anterior, até a década de 80, início da década de 80, tinha concursos, muitos concursos para várias estatais. De 82 em diante não teve mais nada, e eu doido que abrisse um concurso. Não, vou abrir um concurso. Não, nada, não abria nada. Só que esses bicos, uma coisa ali, outra coisa aqui que eu fazia, começou também a minguar. E a família cobrando, e não aparecia nada, não tinha. Eu passava o dia, ia em empresas, fazia teste, ou tinha escolaridade de mais, ou tinha escolaridade de menos, ou morava longe. Teve uma vez que eu passei em todos os testes e falei, você foi ótimo, maravilhoso. Só que a gente vai dar vaga para o segundo lugar, porque ele mora pertinho. Aí outra vez, não, você tem escolaridade demais, você sabe mais do que o teu chefe. Eu falei, gente, eu só quero trabalho, não vou aqui discutir com ninguém, porque eu quero trabalhar, eu preciso de emprego, eu preciso de ter a minha carteira carimbada em algum lugar para poder arranjar até outro. E nada. Até que um dia eu consegui um trabalho, e aquele ambiente me oprimiu, porque eu vi pessoas da minha situação, pessoas que começam a trabalhar na necessidade, infelizmente, em certos lugares que te escravizam, que toma todo o teu dia, você chega em casa à noite cansado, não tem tempo de estudar, se preparar para nada, no outro dia cedo você tem que... Olha, todo trabalho é digno, mas tem certos trabalhos que oprimem, infelizmente. E eu saí daquele dia desanimado, mas desanimado, muito desanimado. Eu falei assim, olha, eu passei o ano todo, de janeiro a final de outubro, procurando emprego e nada.
nada. Eu falei, vai ser isso minha vida. Meu projeto de terminar a faculdade dançou, um bom emprego dançou, poder ajudar a minha família, que eu vim de uma família pobre, lutadora, batalhadora. Acabou, ficou ali. E eu fiquei desanimado ao máximo. Triste, caído, sem esperança, sem futuro. Eu tinha que pegar 2 ônibus, eu desci de um ônibus, tinha que andar um trecho daqui ao metrô, mais ou menos. Eu passava em frente a uma igreja onde eu tive o início, fiz comunhão naquela igreja, uma igreja até bonita. E isso eram as 7 horas da noite. Eu passei em frente àquela igreja, olhei para a igreja e entrei na igreja. Entrei, não tinha ninguém, só tinha uma senhora lá na ponta orando um terço, né, que os católicos oram um terço, outra senhora do outro lado, acho que um homem do outro lado, 3 pessoas ali. Eu lembro até hoje isso. Eu sentei num cantinho e chorei. Chorei muito. Eu acho assim que foi a primeira ou a segunda vez que eu chorei como adulto. A gente chora muito como criança quando a mãe briga com a gente, mas como adulto, assim, como da ficha cai, olha, você não é mais criança, você tem, agora é você e você. E chorei muito. Dali saí, fui para casa. No outro dia eu levantei, era um outro Célio. Eu falei para minha mãe, não, você não vai voltar para aquele bico. Ela, não, eu vou arranjar um emprego bom, melhor do que isso, eu vou arranjar um emprego, carteira assinada. Não, mas, não, vou fazer isso. Saí, procurei emprego no segundo dia, isso foi num dia, no outro dia, eu vi uma placa assim voltando. Eu morava fora do centro, tinha que pegar o ônibus até o centro, eu morava em Caxias, até o centro, aí estava indo pegar o ônibus, o próximo ônibus, e veio a placa assim, precisa de datilógrafo. Olha, denunciei a minha idade agora, hein? E era uma das coisas que eu, naquela época, eu sabia digitar bem. Aí, datilografar bem. Aí entrei, fiz um teste, acabou o teste ali, foi errado, que era uma proposta de seguros, naquele tempo não tinha computador, né? Tinha que digitar as propostas todas, tinha de datilografar tudo, e tinha que ser rápido. Aí fiz ali, aí acabou, não, tudo bem, está ok, está perfeito. Aí eu falei, está ok, aí é só eu esperar vocês ligarem? Não, amanhã de manhã você está aqui. Traga a tua carteira. Então, 2 dias depois de eu ter chorado, eu estava empregado. No dia 3 de novembro de 83, há 40 anos atrás. Aí, passei 11 meses nessa empresa. Através desse escritório de seguro, fui para um banco, passei 1 mês. Em janeiro, fiz um concurso. Em janeiro, eu estava numa estatal. Nessa estatal, eu trabalhei até me aposentar. Nessa estatal, eu fui, com trabalho, adquirindo o que eu tenho hoje. Meu pai sofria muito com doença. Quando eu entrei, ela dava seguro, dava plano de saúde para os empregados, familiares, esposa, filho, mas antes de eu entrar, dava para os pais também. E tinha acabado, tinha fechado isso. Era de acordo com o acordo coletivo, discutir. E eu pensava no meu pai doente, sempre doente, até que chegou um certo momento que abriu, conseguiram um acordo, abriu. Só que meus pais, pelo menos um dos dois, tinha que ter 65 anos.
e um teve. Aí, assim que meu pai fez 65, aliás, foi minha mãe, que é 1 ano, 2 anos, era mais velha do que o meu pai, fez, e era 65 anos, e a renda tinha um limite, né? Não, não sei se era 2, 3 salários mínimos, que era a renda deles, que meu pai ganhava pouco mesmo, já estava dentro da renda. Abriu, eu consegui colocar os dois, fiz a inscrição, coloquei no plano de saúde, olha, não deu 2, 3 meses, veio um outro acordo e fechou, nunca mais abriu para colocar os pais. E eu consegui colocar meus pais. Meu pai, minha mãe aproveitou desse plano de saúde, meu pai, então, aproveitou o máximo. Meu pai, na reta final, ele passou 3 meses internado. Imagine isso, como seria, né, sem esse plano. Então, depois daquele dia, a minha vida veio mudando, veio crescendo, minha vida se transformou. Eu tive um futuro, me formei, casei, tive filhos, tenho uma neta. Todas as portas foram abrindo. Só que faltou uma coisa. Quando Murilo me convidou, eu vi a mensagem dele de manhã. Logo depois fui para o meu devocional. Olha, estar aqui é difícil. É uma responsabilidade, não... Para mim é muito difícil. Mas o Senhor me confortou. Eu tinha que vir aqui contar isso, dar esse testemunho. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, que nem Jó. Acho que nem Jó já conhecia mais do que eu. Eu ouvi falar. Mas Jesus já me conhecia profundamente. Ele me encontrou primeiro, ele me escolheu primeiro. Ele sabia que um dia eu ia me converter a ele. Ele sabia um dia que eu estaria aqui, dando esse testemunho e fazendo o que eu não fiz. Eu agradeci a Deus, eu estou grato, sou ingrato, mas estar aqui, diante dos membros dessa igreja, dar esse testemunho e dizer, glória a Deus, por aquele dia que iniciou toda a transformação da minha vida. E eu dou glória a Deus por tudo que Ele me deu. Eu tenho tudo que tenho hoje, não foi por causa de um concurso, de uma carteira assinada. Eu tenho porque Deus abriu as portas. Quando Ele viu as minhas lágrimas e viu o meu coração. Você está sendo visto por Ele. Ele está sondando se está desanimado, se está sem esperança, se acha que os teus planos não vão dar em nada, que você está batendo ali, murro em ponta de faca, está tudo fechado, tudo dando errado. Se receber um diagnóstico ruim de uma doença, Deus não está mais lá Jesus não está mais lá em Cafarnaum, Ele está aqui, ao teu lado. Ele diz, estou à sua porta e bato. Abra a porta do teu coração, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Porque Ele pode tudo. Ele ressuscitou Lázaro, que era impossível. Um homem 4 dias, né, morto. Havia uma tradição judaica, não, só Deus pode. E Jesus o que é? É Deus. Nós hoje temos acesso a um Deus que está lá no alto, a um Jesus que está ao teu lado, e ao Espírito Santo que está dentro de você. Abra o teu coração, deixe Ele entrar, porque Ele está ao teu lado, próximo, e aí Ele tudo pode. Em nome de Jesus. Eu ontem assisti
Eu ouvi um pouco o pastor Martini falando sobre oração, é o que a gente vai fazer aqui agora. Como a sua oração, você tem certeza que a sua oração será ouvida? Tem que estar dentro do propósito de Deus. E tem que glorificar a Deus. Abra seu coração. Se está dentro do propósito de Deus, peça a Ele. Se é para glorificar a Deus, Ele fará, te responderá. E Ele estará contigo. Em nome de Jesus. Pai, agradeço por essa palavra, agradeço por esse momento, agradeço a Ti por ter trazido até aqui esse dia, em que eu pude aqui publicamente glorificar Teu nome, exaltar a Ti, dar glória a Ti por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor fez e que o Senhor fará sobre minha vida. A Ti toda a honra, toda a glória, a Ti todo o poder, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.